Oi aí pessoal, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje super especial com a nossa arquiteta Michele Costa e ela vai falar sobre pedras e qual a melhor opção para vocês utilizarem na decoração da casa de vocês, tá? Deixa o seu like, compartilha e bora pro vídeo! Michele, hoje nós vamos falar um pouco sobre pedras. Michele, qual que é a diferença entre os materiais, os tipos de materiais? Explica um pouquinho pra gente. Bom, existem hoje duas classes, né, de materiais, as pedras naturais e as pedras industrializadas. As pedras naturais, elas são retiradas da natureza e as pedras industrializadas, elas são feitas em indústria. Sim. E qual que é o mais indicado para eu poder usar? Vai depender muito, isso vai depender do uso, de onde essa pedra vai ser colocada, se vai ser para uma cozinha, se vai ser para um lavabo, se é para uma fachada, se é para um piso. Então a escolha desse material, ela tem que ser feita em conjunto ali na parte de concepção, né? Junto com quem for idealizar esse projeto e o cliente, entender essa necessidade. Ah, sim, até para eu poder ter uma noção mais ou menos do que funciona melhor em cada ambiente, né? Sim, porque existem as recomendações, né? Não é todo tipo de pedra que ela vai ser indicada para todos os usos. Então, as pedras para uma cozinha são as mais indicadas, né? São diferentes de uma pedra para uma fachada. Então, isso vai depender muito. Então sempre é bom ter ali um acompanhamento de um profissional, de um arquiteto. Sim, o ideal é que essa decisão seja tomada em conjunto com um arquiteto, que é o profissional que tem essa capacidade, essa qualificação para indicar o melhor material. Você pode exemplificar mais ou menos pra gente o custo de cada uma? Você tem muita diferença? Sim, tem uma boa diferença. As pedras mais em contas que a gente encontra no mercado atualmente é o granito e alguns tipos de mármore. E alguns granitos, dependendo de qual a cor, eles podem até ser mais caros que alguns mármores, mas em geral, os materiais mais em conta é o mármore e alguns tipos de granito. Depois vem vem outros, né, que são os quartos, os quartzitos, o mármore dolomítico, que é indicado para a gente utilizar em cozinha, e as pedras industrializadas também são geralmente um custo maior. E a funcionalidade de cada um deles? Todas elas são funcionais, né? O que vai determinar a decisão de qual vai ser instalada é o uso. E também a questão do gosto estético do cliente e do capital que ele vai ter disponível. Por exemplo, para uma cozinha, o que a gente não indica é ser usado mármore, porque uma pedra ela é mais porosa, então ela tem uma absorção maior de líquidos, ela tem uma propensão maior a manchas, até em banheiro, né, que a gente não usa ali às vezes limão, produto químico, mas tem pasta de dente, algum demaquilante, alguma coisa. Isso é uma pedra que ela pode ser manchada. Todos esses fatores, né? O uso, o gosto estético do cliente e também o valor que ele vai disponibilizar, que vai determinar a pedra, né, que a gente vai utilizar. A única recomendação que eu, enquanto arquiteta, faço é realmente não utilizar na cozinha o mármore. Sim. E elas possuem algum tipo de garantia? Geralmente pedra natural não, que às vezes o pessoal que as marmorarias dão de garantia em relação à execução da peça, né, da bancada, da cuba, né, em relação a essa questão. Agora, a pedra natural, por ser uma pedra da natureza, não tem como a natureza, né, fornecer uma garantia.
garantia. Então a gente já deixa muito explicado para o cliente, até por isso que cada pedra tem um uso determinado, né? Mas as pedras industrializadas, sim, elas têm a garantia de fábrica porque elas têm o uso recomendado. Claro, para essa garantia ser válida, essa pedra tem que ter sido utilizada para os fins a qual ela foi produzida e que o cliente tenha seguido ali as recomendações do fabricante quanto à manutenção, instalação, tudo isso. Sim. E qual o tamanho delas? A espessura tem alguma diferença? Sim, existe uma diferença, uma variação, assim, não tem um tamanho padrão exato dessas peças, mas as peças geralmente têm uma medida aí entre 3 metros, 3,5, as chapas, né, que vem por 1,80, por 2,20, geralmente é esse padrão. Então, na hora até de pensar onde é que eu vou utilizar, então, na bancada que eu vou utilizar essas peças, é importante a gente se atentar ao tamanho dessa chapa e à espessura dessa chapa, né? As pedras naturais, elas não têm muita variação, elas geralmente são tiradas em blocos de 2 centímetros de espessura. Já as industrializadas, a gente encontra aí peças de 4 milímetros até 2 centímetros de espessura. E o que vai determinar essa espessura, qual que é a mais indicada, é o uso. Para uma fachada, para um piso, não tem necessidade de utilizar uma chapa de 2 centímetros de espessura. Então, tudo isso vai depender de onde eu vou utilizar essa peça. Sim, e para a instalação dela, eu preciso de um profissional especializado, por ela ser um pouco mais frágil, por ser algo mais que exige um cuidado a mais, é necessário? O ideal é que elas sejam instaladas por quem tenha essa mão de obra especializada, né? Para quem já tem experiência com esse tipo de material. Essa aqui a chapa toda. Essa aqui é uma coleção nova do lançamento do Decton agora, 2022. Esse aqui já é um Silestone, já é uma chapa mais fina, por exemplo, para ser usada em fachada. As pedras naturais, né, como elas são mais conhecidas, são mais fáceis no mercado, a gente já tem uma mão de obra mais fácil de ser encontrada no mercado. Já as peças industrializadas, por serem uma peça mais cara, né, e que é um material que não é tão difundido, já as peças industrializadas, como é um material que ainda relativamente novo no mercado, também a mão de obra é um pouco mais escassa, né? Geralmente quem assenta mármore e granito também consegue assentar e instalar essas outras peças, mas é importante a gente ter atenção à qualidade dessa instalação, independente se é pedra natural ou não, para que essa instalação seja feita corretamente, para que o acabamento dessa instalação também seja um acabamento bom. E as pedras industrializadas, elas são mais pesadas do que as pedras naturais, então até na parte de estrutura para receber essas pedras precisa ser muito bem dimensionada para não acontecer da peça romper e cair, né, sobre um armário ou machucar alguém. Sim. E elas possuem alguma manutenção por ser algo bem cuidadoso de lidar? Na verdade, elas são assim até mais resistentes que as pedras industrializadas, né? Elas são até mais resistentes que as pedras naturais. A gente tem o Decton, que ele resiste inclusive ao calor, ao fogo. Você pode utilizar ele, você pode dispensar a sua tábua de corte, você pode fazer corte em cima da própria bancada, que ele não risca. Então elas são pedras mais resistentes, elas não são pedras mais delicadas do que as pedras naturais. Mas, assim como qualquer coisa, qualquer material, né, a gente precisa seguir as indicações dos fabricantes quanto à manutenção. As pedras naturais, elas geralmente, né, podem receber uma impermeabilização ali para evitar essa questão de mancha, de sujeira, de infiltração de água. As pedras naturais, geralmente, elas já têm um tratamento, então se você fizer, você tem que ver isso com o seu fornecedor, se a garantia permite, né, porque se você fizer uma impermeabilização à parte, pode ser que você perca a garantia, assim como é o Decton, como é o Silestone. E com o passar do tempo, né, a manutenção diária é água,
camada abrasiva ali. Com o passar do tempo, as pedras naturais elas podem receber um novo polimento, alguma coisa assim. As pedras industrializadas precisam ser verificadas se é permitido fazer isso. Michele, e para poder comprar esse tipo de material, é necessário algum profissional estar ali no meu auxílio, ou eu posso simplesmente, não sei, ver o catálogo, escolher e é isso? Na verdade, o que a gente fala é que quem vai escolher é você, de acordo com o seu gosto, de acordo com o seu budget, né? E só que você precisa ter um auxílio de um profissional, de um arquiteto, que é o profissional mais indicado para te auxiliar nessa escolha, para que essa escolha seja uma escolha assertiva, né? Evitando aí que você escolha o material errado, ou um material de pouca durabilidade, ou um material apenas pelo preço, né, que vai te dar uma dor de cabeça futura, porque se você escolhe o material errado, você pode, dentro de 2 meses, ter uma peça manchada na sua casa nova, que isso vai te trazer uma certa frustração. Então, o ideal mesmo na escolha desse material é que seja feito um projeto, né? Porque não é simplesmente a pedra, né? Ela vai compor um ambiente, ela vai compor um espaço. Então, a escolha ela vai ser feita, né, em conjunto com esse projeto, para fazer toda essa composição.